O pregador estava sentado Entonces el predicador e estaba as sentado pessoas estavam em pé. y las personas paradas. Então nós não fazemos a mesma coisa. Y nosotros no hacemos E eso, nós temos todo este conforto que temos aqui. sino que tenemos todo esto tan confortable ahora. Então Jesus faz coisas que nós não fazemos. Entonces Jesús hace cosas que nosotros no E hacemos. muitas pessoas eram abençoadas assim. Y muchas personas eran bendecidas por E ello. às vezes toda essa situação que temos aqui, Y a veces todo esto que nos pasa, todo este conforto, toda esta cosa pode tan nos arreglada, atrapalhar. a veces nos atrapa. Então, às vezes, deixamos de evangelizar, pregar, porque pensamos que não temos o suficiente. A veces dejamos de evangelizar o de predicar porque creemos que no tenemos las condiciones necesarias. Usamos isso aqui para evangelizar pessoas. Usamos el teléfono para evangelizar, E Jesus não usava essas coisas. pero Jesús no lo hacía. Então, é maravilhoso ver como Jesus agia. Entonces es maravilloso ver cómo Él lo hacía. Ele não tinha microfone lá, No tenía ni siquiera un não micrófono, tinha caixa de som. no tenía la caja de sonido. E a palavra de Deus disse assim que 5.000 homens estavam seguindo ele. Y la palabra del Señor nos dice que en un momento 5.000 lo seguían, Sem, solo hombres, sem contar as mulheres e as crianças. sin contar mujeres y niños. Agora, como que a palavra dele chegava até esses 5.000 homens? ¿Y cómo era que la palabra podía ser escuchada por 5.000 Aqui não hombres? cabe 5.000 homens. Aquí ni siquiera caben 5.000. E nem nesse lugar aqui cabe 5.000 homens, Nem mais sequer. mulheres e crianças. Ni siquiera en todo este sitio caben 5.000 más mujeres y niños. Então nós sempre temos que aprender com o mestre. Entonces siempre tenemos que aprender del E maestro. quando nós falamos sobre a área financeira, precisamos também aprender com o mestre. Y cuando hablamos del área financiera también tenemos que mirar al maestro. E nós falamos sobre 3 coisas esses dias com vocês. Nosotros estos días hemos hablado de 3 cosas con ustedes. Primeiro, que nós não temos nada. Primero, que no somos dueños de nada. É claro que é difícil isso cair na nossa mente. Claro que eso es difícil para nosotros entenderlo. Podemos até falar para os outros. Podemos incluso decírselo a los otros. Mas na verdade nós ainda retemos algo para nós. Pero en realidad todavía retenemos algo para É nosotros. difícil alguém tirar algo de nós. Es difícil que alguien nos saque algo. E mais difícil espontaneamente fazermos isso. Y aún más difícil que usted lo haga en forma voluntaria. Então nós daqui uma semana, alguns meses, vamos comentar com outros que não temos nada. Entonces probablemente en una semana o meses le vamos a decir a otro, oye, yo no soy dueño de nada. Mas poderá ser apenas palavras. Pero podría ser solo Não é palabras. uma convicção. No es algo que usted crea de verdad. E aí nós dizemos para pessoas que nós somos administradores. Y también podremos decirle a las personas que somos Eu administradores. estou aqui administrando. Yo solo estoy E administrando. aí ele veja a sua vida. Y él lo mira a usted. E ele não entende como você pode estar administrando. Y él no entiende cómo es que usted administra. Talvez ele vai dizer, mas tu administra muito mal, né? Porque podría decirle, tú realmente administras Na pésimo. minha empresa eu não ia chamar você a trabalhar. Yo ni siquiera te llevaría a mi empresa a trabajar. E aí então você não daria um bom testemunho para essas pessoas. Porque usted no daría un buen testimonio ahí dentro. Porque nós precisamos pedir ao Senhor que isso se torne real em nossas vidas. Porque nosotros necesitamos pedirle al Señor que Él se haga una realidad en nosotros. Não pode ser um conhecimento mental apenas. No sirve un conocimiento cognitivo, Tem que ser uma realidade de vida. sino una realidad en nuestras O vidas. Senhor diz que nós somos sal e luz para este mundo. La Biblia dice que nosotros somos sal y luz para el mundo. E de fato essa luz está brilhando ou não? Y de hecho esa luz brilla en nosotros. Então a gente percebe nesse mundo Entonces la gente se da que as cuenta pessoas tentam resolver montes de coisas. que las personas tienen que resolver muchas cosas. E eles então faz de uma forma, depois faz de outra forma e faz de outra forma. Entonces para lograrlo lo hacen de una forma, de otra, de otra. É porque eles não têm um modelo a seguir. Porque no tienen un modelo a É seguir. porque às vezes as lâmpadas estão apagadas. Porque a veces se apaga la ampolleta. Você sabe quais são os dias que as lâmpadas, a luz do Senhor está mais apagada no mundo? ¿Usted sabe cuáles son los días en que la luz del Señor está más apagada en el A mundo? luz do Senhor está mais apagada no mundo é no sábado e no domingo. La luz del Señor está más apagada en el mundo los sábados y domingos. É quando essas luzes eles saem das fábricas. Porque esas luces esos días salen de los trabajos Eles saem lá dos seus trabalhos e vão para as reuniões. y se van a las reuniones. E aqui está cheio de luz. Y aquí está lleno de E o luz. mundo está sem a luz. Y en el mundo no está. Então nós precisamos ser luz no mundo. Entonces necesitamos ser luz en el mundo. Muitos querem ser luz aqui dentro. Hay muchos que quieren ser luz aquí, Então aqui é fácil ser luz. pero aquí es re fácil ser Mas no luz. mundo não é fácil. Pero en el mundo no. Mas é lá que eles precisam. Pero es allá donde se necesita. Então, como administrador, precisamos ser modelos para o mundo.
Entonces, como administradores, también necesitamos ser un modelo para el para que o mundo, mundo saiba como administrar. para que ellos sepan cómo administrar. Então, o terceiro ponto que nós comentamos com vocês, Entonces, un tercer punto que hablamos con ustedes, que dia vamos prestar contas. que un día vamos a dar cuenta Nós vamos estar diante do tribunal de Cristo. y un día vamos a estar delante del tribunal de Cristo Aos ímpios, aqueles que não têm o Senhor, y los impíos, quienes no creyeron en el eles Señor, vão estar diante do trono branco de Deus, van a estar delante del gran trono blanco de Dios, ali para receber o julgamento deles. pero para recibir el juicio de ellos. Na verdade, já foram julgados, Pero en realidad fueron juzgados mas agora antes, serão condenados. mas ahora viene la condenación. Mas nós, como cristãos, Pero nosotros como fomos cristianos chamados para estar dia diante do tribunal de Cristo. fuimos llamados para estar un día delante del E tribunal de Cristo, ali vamos ter que prestar contas do que nós fizemos. y ahí vamos a dar cuenta de lo que hicimos De que forma nós administramos aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos. y de qué forma administramos lo que tuvimos en nuestras manos. E por isso eu disse, não há outro modelo melhor a seguir a não ser o modelo de Jesus. Por eso yo digo que no hay un modelo mejor que seguir que el de Jesús. Então eu gostaria de ler com vocês um versículo que está em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Entonces me gustaría leer un versículo en 2 de Corintios capítulo 8 versículo 9. 2 de Corintios 8, 9. Isso. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros en su pobreza fueseis enriquecidos. Então nós temos o verdadeiro modelo a seguir. Ahí tenemos el verdadero modelo a seguir. E ele era rico e se tornou pobre. Él era rico y se hizo pobre. Então ele tinha toda a riqueza que podia existir no universo. Él tenía toda la riqueza que puede existir en el universo. Ele por si era rico. Él ya era rico por sí. Então ele veio à terra, se humilhou, se esvaziou. Y él vino a la tierra a humillarse, vaciarse. Então ele da riqueza ele veio para a pobreza. Entonces de la riqueza él descendió a la E é pobreza. o inverso de nós. Es el inverso nuestro. Nós somos pobres, queremos ficar ricos. Pero nosotros siendo pobres queremos ser E ricos. nem sequer imaginamos o risco que nós corremos. Y ni siquiera nos damos cuenta el riesgo que corremos en eso. O Senhor não quer pessoas ricas. El Señor no quiere personas Ele ricas, quer administradores. quiere administradores. Ele deseja que tenha bons administradores. Él desea que seamos buenos E administradores. Ele nos chamou para administrar aquilo que não é nosso. Y Él nos llamó para administrar lo que no es nuestro. E ele, então, sendo rico, se esvaziou. Entonces él siendo rico se despojó. E em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, Y Filipenses capítulo 2 desde el versículo 5 Paulo diz, tende em vós o mesmo sentimento. dice, haya pues en vosotros este mismo sentir. Tenha o mesmo sentimento que Jesus teve. El mismo sentir que hubo en Jesús. Vamos dar uma olhada nisso. Vamos a mirar eso. Está em Filipenses 2, 5. Filipenses 2, 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo
y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Então aqui nós percebemos o coração do nosso Senhor. Entonces aquí podemos ver el corazón de nuestro O Señor. apóstolo Paulo deixa bem claro para buscarmos ter este mesmo sentimento. El apóstol Pablo nos deja claro que debemos buscar este mismo sentir. Quando nós lemos em 2 Coríntios 8:9, ele diz que ele sendo rico tornou-se pobre. Cuando leímos allá en 2 Corintios 8:9 dice que él siendo rico se hizo pobre. É uma situação muito difícil para aqueles que têm propriedade, que têm finanças, têm dinheiro. Es una situación súper complicada para aquellos que tienen finanzas, dinero, propiedades. Aqueles que não têm nada, ganhar algo é mais fácil. Pero cuando uno no tiene nada y en realidad obtiene algo es bastante fácil. E aquele que tem, perder é muito mais difícil. Pero cuando hay que perder es mucho más E nós difícil. temos aqui o exemplo do nosso Senhor. Y nosotros tenemos aquí el ejemplo del Aqui Señor. demonstra que ele não estava apegado a essas coisas. Y aquí demuestra que no estaba pegado a esto. Então, para as pessoas esvaziarem é mais difícil. Entonces para las personas despojarse es más É difícil. mais fácil elas se encherem. Es más difícil ganar. É mais fácil elas estarem com dinheiro. Es mucho más fácil tener dinero. Propriedades, carro, casa. Propiedades, autos, casas. E como nós dizemos, nós somos chamados para administrar. Y como dijimos, nosotros somos llamados a administrar. Então, se queremos ser um bom administrador, Entonces, si queremos ser buenos administradores, precisamos ter o sentimento que Jesus teve. necesitamos tener este sentir que tuvo Jesús. O mesmo sentimento é que você tem e age e vive como se não tivesse. El mismo sentimiento, si usted tiene, viva y haga como si no tuviese. Aqui diz que ele, sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Porque Él, siendo Dios, no lo consideró eso como cosa que aferrarse. Se você é rico, tem alguma coisa, considere como se você nada tivesse. Porque si usted es rico y tiene algo, considere como si no lo tuviera. E se você considerar assim, você poderá ser aquele bom administrador. Y si usted se considera así, será un buen administrador. Aí diz que ele esvaziou-se a si mesmo. Él dice que incluso se despojó de sí mismo. Não é algo imposto, No fue algo que se le impuso, é algo que ele determinou para si mesmo. sino que Él determinó eso para sí. Então Jesus não veio aqui pregar prosperidade para as pessoas. Entonces Jesús no vino a predicar prosperidad para Ele nosotros. não veio dizer para você ficar rico, No vino a decirle, yo te voy a hacer rico, mas ele veio dizer para você ser um bom administrador. sino que vino a decirle, te quiero como buen E administrador. ainda ele continua dizendo aqui em Filipenses 2, Y aquí en Filipenses 2 continúa diciendo em que ele esvaziou-se a si mesmo, tornando-se um servo na forma humana. y dice que Él se despojó a sí mismo y se hizo un siervo en la forma humana. O servo é para que está servindo o seu Senhor. El siervo es el que sirve al Señor. Então ele é o nosso modelo a ser seguido. Y ese es nuestro modelo a seguir. Então, se o Senhor nos der alguma coisa, Entonces, si usted tiene alguna não cosa, é para o nosso uso. no es para su uso, Somos servos. somos É siervos. para servir ao Senhor. Es para servir al Señor E não é para servir como nós queremos. y no es para servir como a nosotros Como se nos da nós la gana, achamos. como nosotros Você creemos. lembra que Jesus disse assim, ó, o filho por si próprio nada pode fazer se o pai não vier fazer. ¿Ustedes se acuerdan que Jesús dijo, el Hijo no hace nada que no viera hacer al Padre? Então ele não tomava decisões pelas suas emoções. Entonces Él no tomaba decisiones por sus E emociones, não porque os outros faziam. no tampoco por lo que hacían E otros, não porque que estava acontecendo algo bom ou ruim no mundo. y no tampoco porque acontecía algo bueno o algo malo en el mundo, Mas por aquilo que o Pai Celestial conduzia. sino por lo que su Padre Celestial le decía. Então aqueles que têm muito dinheiro correm mais perigo do que aqueles que têm menos dinheiro. Entonces, los que son más ricos tienen más peligro que los que son más pobres. Então nós precisamos saber viver em toda qualquer situação. Entonces, nosotros necesitamos vivir sea la condición que tengamos. É claro que aquele que tem pouco dinheiro, Bueno, el que tiene poco e dinero ele também corre um perigo también tiene un de peligro invejar as outras pessoas, de envidiar a otro, de querer o que os outros têm. de querer lo que el otro tiene. Mas Deus vai nos dar para nós segundo a nossa capacidade. Pero en realidad Dios nos da a cada uno según nuestra Então capacidad. temos que saber administrar de acordo com a nossa capacidade. Entonces tenemos que saber administrar según esa capacidad. Sem dúvida nenhuma, todos nós podemos aprender.
Sin duda, todos nosotros aquí podemos aprender. Então, se nós não sabemos, vamos perguntar para aquele que sabe como fazer. Entonces, si usted no sabe, preguntémosle a alguien que sepa hacerlo. Mas a preocupação no nosso coração não é para adquirirmos mais para nós. Pero en realidad la preocupación de nuestro corazón, el deseo, no es que usted quiera más Para que possamos administrar melhor para a obra do Senhor. sino que pueda administrar mejor para la obra de Dios. E aí precisamos estar com o coração desapegados. Y para eso necesita un corazón desprendido. Então, Filipenses, aqui que você está, no capítulo 4, Entonces, en el mismo Filipenses, pero capítulo 4, o versículo 11 e 13. versículos 11 y 13. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Isso, Filipenses 4:12 agora. Ahora el 12. Tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo e de todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Então você percebe que no capítulo 2, Paulo falou para ter o mesmo sentimento que Cristo teve. Entonces usted se da cuenta que en el capítulo 12 aquí Pablo habla del sentimiento que tuvo Jesús. E aqui no capítulo 4 ele dá o exemplo dele mesmo. Y ahora se está poniendo él como ejemplo. Ele diz, eu sei viver tanto com dificuldade financeira, Él dice, yo sé vivir en aprieto financiero como quando tem bastante dinheiro. cuando tengo abundancia, bastante dinero. Então ele sabia como viver, Entonces él sabía cómo porque vivir ele eso. tinha um relacionamento íntimo profundo com o Senhor. Porque él tenía una relación profunda e íntima con el Então Señor. você percebe que esse relacionamento com o Senhor nos dá sabedoria, capacidade. Entonces usted se da cuenta que esa relación íntima nos da capacidad y sabiduría Porque estamos andando juntamente com o Mestre. porque caminamos juntamente con el Maestro. Se não tivermos tempo de oração e comunhão com o Senhor, Pero si no tenemos tiempo para comunión y oración con el Señor, então nós não vamos conhecer como o Mestre andava. entonces no vamos a conocer cómo camina el Maestro, Como é que o Mestre tratava as pessoas. cómo el Maestro trataba a los demás. Você lembra daquele fato em que Jesus estava na casa de Maria? ¿Usted se acuerda de ese hecho cuando Jesús estaba en la casa de María? Em que ela pegou um frasco de alabastro e colocou na cabeça do Senhor e ele espalhou. ¿Usted se acuerda cuando María tomó este frasco de alabastro y ella lo rompió en la cabeza del Maestro y lo ungió? E aí os discípulos que estavam em volta ali, Y los discípulos que estaban alrededor. e aí eles disseram para Jesus, falar para ela que ele não podia fazer isso. Y le dijeron al Señor, oye, ella no debería hacer eso, Que aquilo aí custava muito dinheiro. porque ese perfume era carísimo. Era 300 denários. Eran 300 denarios. Equivale a 300 dias de trabalho. Son equivalentes a 300 días E de eles trabajo. disseram então que ela deveria pegar aquilo lá, vender e dar para os pobres. Y ellos dijeron, ¿sabe qué? Ella debería tomar eso y venderlo a los pobres. Isso é uma questão de religiosidade. Y eso en realidad es una muestra de religiosidad. Não é uma orientação do Senhor. No es una orientación que Então, viene às del vezes, Señor. andamos por religiosidade. Y a veces nosotros también andamos por E religiosidad. qual foi a resposta do Senhor? ¿Y qué le dijo el Señor? Ele disse que ela estava ungindo para a morte dele. Le dijo, ella me está ungiendo para mi muerte. E disse que pobres sempre tereis entre vós. Porque le dijo, los pobres siempre estarán entre ustedes. Então parecia ser algo tão bonito você pegar e vender e dar para os pobres. Entonces en realidad parecería algo tan bonito que siempre vamos a tener pobres. Então você percebe que a forma com que o Senhor age não é como nós agimos. Pero usted se da cuenta que la forma en que Él hace no es la misma forma que hacemos nosotros. Por isso temos que ter comunhão com o Senhor. Por eso tenemos que tener comunión con el Para Señor. saber como aplicar aquilo que é dele. Para saber cómo aplicar lo que Él E hace. não fazermos segundo as nossas emoções. Y no hacer según lo que nos parece. Então nós necessitamos cada vez mais estar íntimo da palavra do Senhor. Entonces cada vez tenemos que tener más intimidad con la palabra del Señor. Agora, quando você for ler a palavra do Senhor, eu vou te dar duas sugestões. Yo te voy a dar una sugerencia para cuando tú vayas a leer la palabra de Dios. Isso está em Lucas 24:45.
Y eso está en Lucas 24, E eu 45. vou ler com vocês. Y vamos a leerlo juntos. Lucas 24, 45. Isso. Lucas 24, 45. Eu vou ler do versículo 44 para entendermos melhor o contexto. Aqui Jesus já havia ressuscitado Vamos a leer del 44 para entender mejor. Jesús ya había resucitado e ele já tinha ensinado os seus discípulos a respeito da vida dele. y ya le había enseñado a los discípulos con respecto a su vida. Então ele já tinha falado das escrituras para eles. Entonces ya le había hablado de las escrituras. Então no versículo 44 diz assim: a seguir Jesus lhe disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Y le dice en el 44, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Então Jesus já havia falado com eles a respeito da palavra. Entonces Jesús ya había hablado con ellos con respecto a la Jesus palabra. disse que tanto os salmos, os profetas, as leis, estava falando a respeito dele. Y Jesús dice que tanto la ley, los profetas y los salmos hablaban de él. Mas por incrível que pareça, eles não haviam entendido. Pero por increíble que parezca, aún no entendían. Embora era a palavra que estava saindo da boca do Senhor. Entonces ahora ahí está la palabra que sale de la boca Mas del eles Señor. não estavam compreendendo. Pero tampoco la entendían. Aí no versículo 45 acontece algo muito importante. Y en el 45 pasa algo importante. Diz assim: então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Então, quando nós formos ler a palavra de Deus, você ora e pede: Senhor, abra o meu entendimento. Entonces cuando usted vaya a leer la escritura, dígale, ore, Señor, abre mi Para que entendimiento. eu possa compreender a tua Escritura. Para que yo pueda comprender tus Para escrituras. que eu não possa ser conduzido por este ou por aquele pregador. Para que yo no sea conducido incluso por un predicador u otro. Nesses últimos anos da humanidade, nesses períodos da humanidade que estamos passando, En este último periodo que vivimos como humanidad, há tanto tipo de pregadores. hay tantos tipos de Pregadores predicadores para todo tipo de vontade. y predican para cualquier tipo de Para deseo. todos os gostos tem. Para todos los gustos hay. E as pessoas que não querem ler a Bíblia, Y hay personas que no quieren leer la então Biblia. elas ficam ouvindo essas pessoas e sem sequer questioná-las. Y se quedan solamente oyéndolo, sin Sí. ni siquiera cuestionarlo, Sem sequer conferir com a palavra de Deus. sin ni siquiera corroborar con la palabra de Dios. Eu não vejo problema em ouvir outras pessoas. Yo no encuentro que sea un problema oír a otros, Desde que você já leu a palavra de Deus. siempre y cuando usted haya leído la palabra de Aí Dios. você poderá questioná-lo. Y ahí podrá E cuestionar você poderá dizer: não está escrito assim na palavra de Deus. y darse cuenta si lo que dice no está escrito en la palabra Aí de você Dios. poderá dizer: eu concordo com isso. Y usted podrá decir, yo sí concuerdo, Mas para que você possa entender a palavra de Deus, o Senhor precisa abrir o seu entendimento. pero cuando usted lea las escrituras, el Señor necesita abrir su entendimiento. Então, mesmo quando falamos sobre finanças, dinheiro, Lo mismo cuando hablamos de las finanzas, del dinero. nós precisamos de uma graça especial do Senhor. Necesitamos una gracia especial de Dios. Que Ele abra o nosso entendimento. Que Él abra nuestro entendimiento. Essa preocupação, essa questão de entendimento, Paulo tinha uma grande preocupação. Y con esto, en relación al entendimiento, Pablo tenía una gran carga. Aí você veja lá em Efésios. Veamos ahí en Efesios. Capítulo 1, En Efesios 1, a partir do versículo 15. a partir del 15. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos,
Por esta causa también yo, habiendo oído de la fe de nuestro Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Então veja que Paulo está escrevendo para eles e diz assim, ó, eu lembro de vocês nas minhas orações. Entonces, fíjese que Pablo está escribiendo y le dice, cuando yo oro me acuerdo de ustedes. Então o que ele orava para esses irmãos? Y entonces, ¿qué decía en esta oración? O versículo 17. En el 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Então essa é a oração de Paulo, que Deus dê um espírito de sabedoria e de revelação. Entonces, esa era la oración de Pablo, que Él les diera un espíritu de sabiduría y revelación. Lá em Lucas 24:45, o Senhor abriu o entendimento deles. Ahí vimos en Lucas 24:45 que el Señor les abrió el entendimiento. Agora a oração de Paulo é que essa luz vai brilhar dentro deles. Ahora la oración de Pablo es que esta luz brille dentro de ellos. E ele fala no versículo 18. Y dice en el 18. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberes qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Então nós vemos aqui que Paulo pede para que sejam iluminados os corações dela. Entonces nosotros vemos que Pablo está pidiendo que sean alumbrados los ojos de su Então entendimiento. toda vez que nós vamos ler a palavra de Deus, Entonces cada vez que vamos a leer la Biblia, precisamos que Ele revele para nós, necesitamos que Él se revele a nosotros. abra o nosso entendimento. Abra nuestro entendimiento. Mas queridos irmãos, se você não fizer isso, Pero hermanos queridos, si usted esto no lo hace, você é uma presa muito fácil usted es una presa fácil para ir conforme o vento leva. para que vaya donde lo lleva el viento. Você vai ouvir aquilo que você gosta somente. Usted va a oír solamente lo que le gusta. E às vezes não tem parâmetro para dizer isso está certo ou isso está errado. Y muchas veces no tiene un parámetro para decir si eso está bien o está mal. Mas o nosso parâmetro é a palavra de Deus. Pero nuestro parámetro es la palabra de Dios. Sendo iluminados pelo Espírito Santo. Siendo iluminados por su Espíritu Tendo Santo. comunhão com o Mestre. En comunión con el Maestro. Conhecendo o Mestre. Conociendo al Maestro. A gente poderá entender, dizer assim, isso o Mestre não faria. Y ahí podremos entender y decir, no, el Maestro no haría eso. Ou então dizer, ó, isto o Mestre faria. O decir, sí, el Maestro sí lo haría. Se o Mestre estivesse hoje aqui, o que o Mestre faria? Si el Maestro estuviera aquí, ¿qué haría Él? Nessa situação do mundo, o que o Mestre faria? ¿Qué haría en esta situación del mundo? Nessa que vivimos? situação financeira, o que o Mestre faria? ¿Cómo haría el Maestro frente a la situación financiera? Então, como servos, nós seguimos o Mestre. Porque nosotros como siervos lo seguimos a Él. Então, precisamos fazer o que o Mestre disse para fazer. Entonces necesitamos hacer lo que el Maestro dice que hagamos. Agora, nós temos uma questão que quem tem muito dinheiro. Entonces, bueno, está la cuestión de la gente que tiene mucho dinero. Aí você provavelmente está desejando no seu coração ser um bom administrador. Entonces usted tiene que estar pidiéndole al Señor ser un buen Então, administrador. o Senhor vai lhe dar condições para isso. Y el Señor lo va a capacitar para E o eso. Senhor vai dar bens materiais para você. Y le va a dar todas las herramientas a E Ele usted. vai dar dinheiro para você. Le va a dar Ele dinero. vai permitir que você tenha. Le va a permitir que usted tenga. Qual é o objetivo disso? ¿Pero con qué objetivo? Sondar o que está no teu coração. Mirar, sondear lo que está en su corazón. Nós temos um exemplo muito claro na palavra de Deus. Hay un ejemplo muy claro de eso en la palabra. Lembra que eu falei para vocês na primeira reunião a respeito de Ló, Jacó e Jó. ¿Se acuerda que en la primera reunión yo le hablé de Lot, de Abraham, no, de Jacob y de Job? Eu gostaria que abrisse lá então no livro de Jó. Vamos al libro de Job. E o nosso inimigo, ele sabe a fraqueza de cada um de nós. El enemigo sabe cuáles son nuestras E debilidades. se a fraqueza é dinheiro, ele vai permitir que tenhamos dinheiro. Si usted tiene debilidad por el dinero, él va a favorecer que usted tenga dinero.
Então ele vai aproveitar essa oportunidade. Va a aprovechar su oportunidad Com um único objetivo: con el único objetivo é derrubar você. destruirlo. Então o inimigo não quer nada de bom contigo, El enemigo no quiere nada bueno para mas usted, ele vai usar essas coisas para derrubar você. pero va a usar esas cosas para destruirlo. Veja que ele fez o mesmo com Jesus. Porque vea que hizo lo mismo con Jesús. Ele ofereceu todos os poderes para Jesus. Él ofreció todos los poderes al Ele Señor. ofereceu todo o dinheiro, toda autoridade aqui na terra. Le ofreció todo el dinero, la riqueza, la autoridad aquí en la tierra. E Jesus sabia disso. Y Jesús sabía eso. Mas por isso que lá em Filipenses diz que ele humilhou-se a si mesmo. Por eso allá en Filipenses dice que él se humilló a sí mismo. Então aqui nós temos a história de Jó, que você também conhece. Usted tiene aquí la historia de Job que ya conoce. Era considerado um homem mais rico lá naquela região. Era considerado el hombre más rico de ese sector. Podemos dizer até um milionário pela quantia que ele tinha. Y por la cantidad que tenía, hoy día diríamos que era millonario. E aí o nosso inimigo sabia que Deus estava protegendo ele. Y el enemigo sabía que Dios protegía a O Job. nosso inimigo foi diante de Deus. Y este enemigo fue delante de Mas o Dios. fato interessante é que o próprio Deus chama a atenção de Satanás. Y un hecho interesante es que el propio Dios es el que llama la atención de O Satanás. próprio Deus disse assim: viste o meu servo Jó? El propio Dios le dice a Satanás, ¿viste ya a mi siervo Job? Aí Satanás disse: claro que eu vi, o Senhor protege ele. Le dice, claro que lo vi, pero tú lo tienes todo protegido. Ele é rico assim, tudo que ele tem é porque o Senhor está guardando, protegendo ele. Él ha prosperado, se ha enriquecido porque tú lo proteges. Aí o inimigo fez uma proposta com Deus. Y el enemigo le propuso algo a Dios. Vamos ver onde está o coração dele. A ver, veamos dónde está su corazón. Vamos ver se ele vai continuar te servindo ou não. A ver si él te continuará sirviendo o no. Vamos tirar os bens que ele tem, vamos ver se ele vai continuar te servindo. A ver, quitémosle todos los bienes y veamos si te sirve. Então Deus permitiu com que ele fizesse isso. Y Dios permitió que él hiciera eso. Mas vamos ver o capítulo 1, versículo 2. Veamos el 1:12 de Job. Versículo 2 está falando sobre a família de Jó. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. En el capítulo 1, versículo 2 de Job le dijo, y le nacieron 7 hijas y 3 hijos. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 juntas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Su hacienda era de 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. Então aqui fala sobre a família dele, o que ele tinha financeiramente. Aquí está hablando de su familia y su condición financiera. Aqui nós vamos ver que é um servo fiel e prudente. Aquí veremos que él era un siervo fiel y prudente. Isso mexe muito com o nosso coração. Y eso debería hablarnos a nuestro corazón. Principalmente aqueles que têm algo. Principalmente aquellos que tienen, E aqueles que têm alguma coisa que financeira. tienen algunos bienes. E que estão desejando ter mais coisas também. Y aquellos que también desean tener más. Então, como nós vimos lá em Tiago, que fala que isto é 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 7 e o versículo 17. Como vimos ayer en 1 de Timoteo capítulo 6, 16 y 17. E aí ali diz assim, os perigos que nós corremos, porque Satanás faz uma armadilha para nos derrubar. Y eso vemos que es peligroso porque Satanás nos tiende un lazo para atraparnos. Então nós só podemos ver o coração das pessoas quando elas perdem as coisas. Pero también podemos ver el corazón de las personas cuando ya pierden sus bienes. E quando as pessoas têm deixa de ter. ¿Ah? Quando as pessoas têm algo Sí. e ela perde aquilo que ela tem. Cuando las personas pierden algo que tienen, Então ela tem uma posição e perde aquela posição. como tener una posición y perderla. Então ela é rica e passa a ser classe média ou pobre. Como si ella fuera rica y pasa después a clase media o pobre. Então aquilo para ela é muito difícil. Y eso para las personas es muy difícil. Então Deus permitiu com que Jó fosse testado. Y Dios permitió que Job fuera tentado. Você que tem dinheiro, posse. Usted que tiene dinero puede. Você aceitaria Deus fazer um teste contigo? ¿Usted aceptaría que Dios lo testeara en esto? Aceitaria que Deus pegasse o que você tem e passasse para outro?
¿Y aceptaría que Dios tomara lo que usted tiene y se lo diera a otro? Você estaria disposto a passar por esse teste, fazer esse teste? ¿Estaría dispuesto a pasar por esa evaluación? Então, no caso de Jó, ele não sabia que estava passando por esse teste. En el caso de Job, él no sabía que estaba siendo evaluado. Porque que se nós sabemos, nós vamos fazer ar de espiritualidade. Porque si nos diéramos cuenta, espiritualizamos todo. Um irmão já dizia assim para nós, lá em Maringá. Allá en Maringá, una ciudad donde él vivía, decía un hermano así. Nós somos o que somos quando nós somos pegos de surpresa. Nosotros somos lo que somos cuando somos... Pegos de surpresa. Cuando somos sorprendidos. Assim, tomados de sorpresa. Isso, aí realmente sai aqui de dentro aquilo que nós somos. Ahí realmente sale lo que hay adentro de nosotros. Aqui, por exemplo, eu vejo você, está todo bonzinho. Aquí todos nos vemos bonitos. Não tem problema nenhum. No hay ningún problema. Ninguém está falando mal de você, ninguém está olhando mal para você. Claro, nadie aquí habla mal de ti, ni te mira feo. Mas e lá na sua casa, segunda-feira, como que é? Pero allá en la casa el lunes, ¿cómo es la cosa? Você com a esposa, com os filhos. Usted con su esposa, con sus hijos. Quando a pessoa pega e te fecha lá no trânsito. Cuando la persona se te adelanta en el tránsito. Qual é a sua reação? ¿Cómo reacciona? A sua reação mostra aquilo que você é. Ahí, esa reacción muestra lo que realmente usted es. Então, a área financeira é a mesma coisa. Y en lo financiero es lo mismo. Para mostrar aquilo que de fato nós somos. Puede mostrar en realidad lo que no somos. Se estamos apegados àquilo ou não. Si es que estamos pegados a las cosas o no. Quando nós perdemos. Es cuando nosotros las perdemos. Então, aqui no caso de Jó, ele foi aprovado. Y en el caso de Job fue aprobado. Então, Satanás tomou tudo dele. Satanás tomó todo lo que tenía. Pegou os filhos dele também. Tomó hasta los hijos. E tomou todos os bens materiais dele. Todos sus bienes. De homem milionário. Imagínense, un hombre millonario. Se tornou o homem mais pobre lá da região. Y pasó a ser el más pobre de ese lugar. Não tinha mais nada. No tenía nada. A não ser caco de telha para coçar suas feridas. Sino solamente un tarro para rascarse sus heridas. Alguns diziam, mas que vergonha, não? Algunos decían, qué vergonzoso. Você certamente quebrou algum princípio na área financeira. Tú alguna cosa hiciste en el área financiera. Ou que você tem pecados, é por isso. Porque tú pecaste, por eso estás así. Você não sabe administrar. Porque no tiene idea cómo administrar. Aí veio uns 3 amigos dele. Y vinieron sus 3 amigos. Eles diziam, vou te mostrar onde você errou. Y le dijeron, yo te voy a mostrar nosotros donde te equivocaste. Eu tenho uma planilha aqui. Y te vamos a hacer una planilla. Mostra para mim o que você anotou nessa planilha. A ver, muestra todo lo que gastaba. Provavelmente você gastou mais do que você recebeu. Porque tú gastaste más de lo que tenías. Então certamente você está em pecado, você errou. Entonces, claro, te equivocaste, pecaste. Então Satanás queria fazer isso com Jó. Y eso quería hacer Satanás con Job. Ele desejava que Jó expressasse toda a raiva, ódio, rancor. Y Satanás deseaba que Job mostrara rabia, rencor. Mas durante todo esse período nós percebemos que Jó ele não estava pegado naquelas coisas. Pero en realidad durante todo esto vimos que Job no estaba pegado a los bienes. Então aqui diz que Jó, naquele momento que ele perdeu tudo. Y dice que cuando Job perdió todo, ele caiu de joelho e disse assim. Él cayó de rodillas y dijo, nu eu vim a este mundo. Desnudo vine a este E mundo. nu eu voltarei. Y desnudo volveré. Louvado seja o Senhor. Alabado sea el nombre del Señor. Talvez homem desapegado. Ahí ve un hombre desapegado. Mas passou alguns anos, não sei quantos anos ou quanto tempo passou. Pero pasó un tiempo que no está descrito cuánto fue. Mas no capítulo 42 nós vamos ver o que ocorreu com ele. Você conhece essa história, né? Pero usted conoce ya lo que pasó y en el capítulo 42 dice, de Job. Versículo 10 em diante. Pode ler. Versículo 10. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Até o versículo 12. Hasta el 12. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido y comieron con el pan en su casa y se condolieron de él y le consolaron de todo el mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnos. Aí você percebe
que Deus o restituiu tudo aquilo que ele havia perdido. Usted se da cuenta que Dios en realidad le restituyó todo lo perdido, Restituiu em dobro ainda. incluso el doble, É porque Deus sabia que ele era um bom administrador. porque Dios sabía que Job era buen administrador, Ele não estava administrando para si mesmo. que él lo administraba para sí Ele mismo, não estava apegado àquelas coisas. no estaba pegado a las Tanto cosas, que quando perdeu tudo que ele tinha, porque cuando él perdió todo lo que tenía, ele louvou a Deus da mesma maneira. él alabó a Dios en esa misma situación. Então são esses tipos de administradores que Deus está procurando. Entonces son esos tipos de administradores los que Dios A busca. questão não é o quanto nós temos, El punto no es cuánto é tiene, onde está o nosso coração. sino dónde está su corazón. Se de fato estamos dispostos a servir ao Senhor. Si de hecho está dispuesto a servir al Señor. Você lembra que nós lemos lá em Lucas capítulo 12 de Lucas, Usted recuerda cuando leímos en capítulo 12 de que diz Lucas, quem é fiel no mínimo será fiel no muito. que dice, quien es fiel en lo poco será fiel en lo Então mucho. se formos fiel no nosso pouquinho, Entonces veamos nuestro poco. e seremos fiel no muito também. Entonces seamos fieles en lo poco y seremos fieles en lo mucho. Quero falar de um outro aqui que vocês conhecem, que é um jovem, Quiero hablarles de otra persona que aquí, está em un Lucas joven, capítulo 18. en Lucas 18. O jovem rico que chegou perto de Jesus. Este joven rico que se acercó a Jesús. Está no versículo 18. Lucas 18, 18. Certo homem de posição perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para obtener la vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo Dios. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Replicou-lhe: Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Él dijo, todo lo he guardado desde mi juventud. Então nós percebemos aqui um jovem muito religioso, Entonces aquí vemos a un joven muy religioso, porque ele fazia todas aquelas coisas. porque él hacía todo eso. Jesus não disse que ele não fazia. Jesús no dice que él no lo hacía, Então algo estava pegado no coração dele. sino que era algo que estaba pegado en su E Jesus corazón. foi direto no ponto ali da ferida dele. Y Jesús fue directo al punto de su herida. E aí ele diz assim, ó, versículo 22. Ouvindo Jesus, disse-lhe: Uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Y en el 22 Jesús le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme. Mas ouvindo ele essas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Então ele demonstrou o que havia no coração dele, onde estava pegado. Entonces ahí él mostró dónde estaba pegado su corazón. E embora nas reuniões ele fazia tudo igual os outros faziam. Porque en realidad él hacía igual a todos los otros que hacían. É provável que ele até dava esmola ou fazia ofertas. Es probable que él daba holocaustos, ofrendas. Aqui não diz, mas eu acho que quando ele fazia uma boa oferenda, Él aquí nos dice que él hacía una buena ofrenda, aquilo enchia o coração dele. que eso enorgullecía su corazón. Às vezes ele tem uma falsa humildade. A veces hay personas con falsa humildad. Então ele dá o dinheiro e fica ali esperando que talvez alguém observe. Porque hay personas que dan una ofrenda y se quedan ahí viendo si alguien los miró. Ou ele faz um cheque ali que está no nome dele. Y hace un cheque y pone bien su nombre. E aí quando as pessoas vão abrir o gasofilácio, Entonces cuando van a abrir después el sector de la ele ofrenda pega o cheque do fulano lá. y toman el cheque de esa persona. No Brasil hoje não se faz assim, depositar ali, fazer oferta dessa maneira. No sé si aquí lo hacemos de esa manera porque en Brasil sí. Dessa maneira de você pegar o dinheiro e colocar num gasofilácio. Si tomamos el dinero y lo colocamos en un canasto. Porque devido à pandemia, Claro, porque por la pandemia não pararam de fazer isso. Não tinha reunião para as pessoas ir lá levar as ofertas. no está la posibilidad de reunirnos y mostrar la ofrenda. Aí o governo do Brasil fez um sistema chamado Pix.
En Brasil, el gobierno instauró un sistema llamado PIX, que você faz transferência de uma conta para outra sem pagar nada. en que usted transfiere entre cuentas sin pagar. E aí então quem recebe sabe de quem está recebendo. Claro, y quien recibe sabe quién le depositó. É claro que por trás disso existe uma artimanha, Claro que ahí hay una que artimaña, é controlada onde sai o dinheiro, para onde entrou o dinheiro. que puede controlar de dónde viene el dinero y a dónde va. Mas então quem recebe, ele sabe de quem está recebendo. Porque quien lo recibe sabe de dónde viene. Então aparece lá o nome do fulano. Y ahí aparece en la cartón. Esse fez tal oferta. Y ahí sale la cantidad de la ofrenda. E a pessoa que está ofertando sabe que o outro vai ver também. Y la persona que ofrenda sabe que el otro lo va a mirar. Então isso vai mostrando o que está no nosso coração. Y ahí se va descubriendo el corazón. Então é difícil se esconder disso. Entonces es difícil esconderse de eso. Aqui o jovem Henrique ficou muito triste, Aquí dice que el joven quedó muy triste. porque ia perder algo, Porque iba a perder algo. aquilo que ele dava mais valor. Aquello a lo que él le daba más valor. Ele dava muito mais valor a essas coisas do que a palavra do Senhor. Él le daba mucho más valor a esto que a la palabra de Dios. Agora, se eu falar para você, você deixa todo o seu dinheiro para seguir Jesus, se Jesus estivesse aqui hoje, Entonces imagínense, le habla a usted si Jesús le dijera, deja todo tu dinero y é sígueme. provável que você faria, Es probable que usted haría, porque você já conhece esse texto. porque usted ya conoce esto. Então você faria. Entonces usted sí lo haría. Mas se tu não conhecesse esse texto, ia ter uma dificuldade no coração. Pero si usted no conociera esto, usted quedaría en un dilema. Mas você sonda o seu próprio coração. Pero usted sondee su Vê se não corazón. está apegado a essas coisas, Vea si está pegado a eso. a ponto de impedir você de seguir o mestre. Al punto de decidir si eso le impide seguir al maestro. Aí vocês vão ver a visão errada que as pessoas tinham a respeito de riqueza. Entonces usted se da cuenta de la visión errada que tenía la gente de las riquezas. Que às vezes nós temos a mesma visão errada. Que también nos equivocamos en esa visión No nosotros. versículo 24 diz assim: E Jesus, vendo assim triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Y en el 24 dice, al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Isso. Essa é a palavra do Senhor, não é minha. Esta es palabra de Dios, no Ele está mía. dizendo: é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Él dice, muy difícil que un rico entre en el reino de Dios. Então, se essa palavra realmente fala ao nosso coração, Entonces, si eso realmente habla en nuestras vidas, nós talvez pediríamos, fazíamos a oração da seguinte maneira: entonces a lo mejor pediríamos hacer una oración así. Ó Senhor, se eu não tenho condições de administrar, Señor, si yo no tengo condiciones para administrar, não me dê riqueza, Senhor, no me des riquezas, porque isso poderá me afastar de Ti. porque podrían apartarme de ti. Senhor, eu preciso do Senhor. Señor, yo necesito de E ti. se por um acaso o Senhor me der alguns bens, Y si por alguna razón tú me dieras me bienes, der condições financeiras melhor, me dieras mejores condiciones financieras, não deixe eu ficar apegado a isso. no me permitas que me apegue a eso. Não me leve a pensar que isto aqui que é realmente a bênção do Senhor. No me permitas pensar que eso es una bendición de E por Dios causa que a bênção do Senhor é para o meu uso, y que esa bendición es para uso mío, mas que eu saiba ser um bom administrador. sino que yo aprenda a ser un buen administrador. E olha a resposta dos discípulos. Y mire lo que le dijeron los discípulos. Versículo 25. 25, 25, sí. Jesus ainda está falando: porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Aquí todavía está hablando Jesús y dice, porque es más fácil entrar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Então, quem está falando essa dificuldade não é eu, é Jesus. Esta dificultad no la digo yo, la dice Jesús. Ele está falando: é tão difícil um rico entrar no reino dos céus, Dice, cuán difícilmente entrará un rico en el que é reino de Dios. mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha. Que es más fácil que un camello pase por el hoyito de una aguja. Eu nunca vi alguém fazer um camelo passar por dentro de um buraco de uma agulha. Yo nunca he visto pasar un camello o alguien que intente pasarlo por el hoyito de una aguja. Mas se Jesus disse, provavelmente é mais fácil mesmo o camelo passar por um buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Pero si Jesús lo dice, debe ser más fácil meter un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Então tome cuidado com as suas orações, Entonces tenga cuidado con sus oraciones para não pedir para ficar rico. para no pedir que usted sea rico. Mas se você pedir isto, Pero si usted lo pide, pede ao Senhor: me dê sabedoria de administrar. pida, Señor, sabiduría para administrar. Não deixa eu me apegar a essas coisas. Y no deje que usted se apegue a ello. E olha então o que os discípulos disseram. Y mire lo que dijeron los discípulos. Versículo 27. Mas ele respondeu, o 26.
E os que ouviram disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Y en el 26 los que oían dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Porque os discípulos imaginavam que a riqueza era bênção do Senhor, e se ele estava sendo abençoado, então ele seria salvo. Porque los discípulos creían que quien era rico estaba siendo bendecido. Y ahora si alguien es rico no puede ser salvo. E que pobre era maldição. Porque la pobreza era una maldición. Então, se o rico que foi abençoado não vai para o céu, imagine o pobre então. Entonces, si el rico que es bendecido no va al cielo, ¿qué le queda al pobre? Então é essa a visão que eles tinham. Entonces, esa visión que tenían ellos. Mas o Senhor disse: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Pero el Señor va a decir, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Então, como administrador, precisamos ter sabedoria de Deus. Entonces, como administrador es necesario tener sabiduría de Dios. Agora nós pensamos que o rico é aquele que tem muitas coisas. Y bueno, nosotros pensamos que el rico es el que tiene muchas cosas. Agora, se nós formos fazer uma comparação, o que é rico e pobre? Porque si comparamos entre un rico y un pobre, Eu posso dizer que vocês que estão aqui são bem ricos. porque yo podría decir que todos los que están aquí, todos son muy ricos. É só compararmos a vida de vocês com a vida daqueles que estão lá na África. Porque si solo comparáramos la vida de ustedes con los africanos, Que estão lá na cidade de Moçambique, los que están en Mozambique, com os haitianos. con los haitianos. Os haitianos, o país do Haiti é considerado o país abaixo da linha de pobreza. Porque Haití como país es un país que está bajo la línea de la pobreza. Eu até um tempo atrás não sabia que existia essa linha. Y yo hasta hace poco ni siquiera sabía que esa línea existía. Que abaixo do pobre tem mais pobre ainda. Que bajo la línea de pobreza aún hay más pobreza. Eu pensava que o último nível era a pobreza. Yo pensaba que el último nivel era la pobreza. Mas tenta imaginar um nível abaixo da pobreza. Pero trata de imaginar un nivel bajo eso. Então tem pessoas que estão abaixo desse nível. Entonces hay personas bajo ese nivel. Então essas pessoas, quando olham para você, Entonces esas personas cuando nos dizem: miran, você é rico. dicen, tú eres rico. Oh, você come todos os dias. Oh, porque tú comes todos los Você tem días. onde tomar banho, tem onde beber água. Tú tienes la oportunidad de tomar agua, Nós não bañarte. temos nada disso. Nosotros no tenemos de eso nada. Então você é um rico. Porque tú eres rico. Então tome cuidado, você que é rico. Entonces tenga cuidado, usted que es rico. Talvez mesmo sendo rico dentro da sua condição, Porque quizás siendo rico en su condición, você está apegado a essas coisas. usted se apega a eso. Então eu gostaria de ler a respeito um pouquinho de Salomão. Entonces me gustaría leer un poquito de A Salomón. palavra de Deus diz que Salomão era o homem mais sábio da terra na época. Porque la palabra de Dios dice que Salomón era el más sabio en su época. Mas ele foi engodado, foi enganado pela sua riqueza. Pero él fue engañado por su riqueza. Eclesiastes capítulo 2 de Eclesiastes. Eclesiastés en el capítulo 2. Eclesiastés está después de los proverbios. Los proverbios después de los salmos. Aqui nós vamos ver o perigo de você ter condições de comprar coisas, de adquirir coisas. Aquí vamos a ver el peligro de ustedes que tienen condiciones de adquirir cosas, la posibilidad de hacerlo. Quando eu digo isso, não estou falando só os ricos, estou falando todos nós aqui. Y yo no estoy hablando de las personas ricas, sino de todos nosotros que estamos aquí. Então, com a sabedoria de Salomão, veja o erro que ele caiu. Porque imagínense con la tremenda sabiduría, vean el error que cayó. O capítulo 2, Capítulo 2, vamos pegar do versículo 4. vamos a leer desde el 4. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas. Então você vai sublinhar aí a palavra mim, para mim. Entonces fije, subraye, para mí. Você vê quantas coisas Salomão fez para ele. Usted se da cuenta cuántas cosas Salomón hizo para él. Ele não fez para o Senhor. Él no las hizo para el Señor, Ele não fez para outras pessoas. no la hizo para otros, Ele fez para ele próprio. sino que la hizo para él mismo. E aí o versículo 5 diz: fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie. Me
hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto. Versículo 6. Fiz para mim açudes para regar com eles o bosque em que reverdecia as árvores. Me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Comprei servos e servas e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuía todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Compré siervos y siervas, y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesiones grandes de vaca, de oveja, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Então veja a glória deste homem. Entonces mire la tremenda gloria de él. Ele comprava pessoas. Compraba hasta Que personas. coisa triste, né? Comprar pessoas. Qué cosa más triste comprar Então personas. ele tinha escravos e escravas. Él tenía esclavos y esclavas. Hoje não se compra mais escravos e escravas, Hoy día ya no se compran esclavos, mas compra algo para trabalhar na sua casa. pero usted compra algo que lo atrapa en su casa. Eu não vou dizer muito sobre isso. No voy a hablar mucho de eso. Voltamos lá então. Volvamos acá, O versículo 8. en el 8. Amontoei também para mim prata e ouro e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Me amontoné también plata y oro y atesoré y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos musicales. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Y además de esto conservé conmigo mi sabiduría. Tudo quanto desejaram os meus olhos não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, isso era a recompensa de todas elas. No negué a mis ojos ninguna cosa que deseara, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte en toda mi faena. Então quem não gostaria de ter uma vida assim? ¿A quién no le gustaría tener una vida así? Se o que você queria, você pode adquirir. Si usted lo que quiera, lo compra, Qualquer coisa. lo que sea. O que tu imaginava, você tinha dinheiro para adquirir. Lo que a usted se le ocurra, tenía dinero para comprarlo. Então este homem está usando aquilo que Deus deu para ele, Entonces este hombre está usando lo que Dios le para dio, o uso próprio. para su propio uso. Então aquilo que Deus dá para nós não é para o nosso uso. Pero lo que Dios nos da no es para usarlo nosotros, Temos que perguntar para o Senhor para que isso que o Senhor está nos dando. sino que tenemos que preguntarle al Señor, ¿para qué son estos bienes? Então se o Senhor está nos dando algo, certamente é para outros também. Porque lo que Dios nos da verdaderamente también es para otros. Por isso precisamos ter sabedoria como aplicar isso para outros também. Entonces usted tiene que tener sabiduría para aplicar esto a otros también. Agora vocês vão ver aqui qual o resultado que Salomão entendeu sobre todas essas coisas que ele adquiriu para ele. Entonces veamos qué concluyó Salomón después de todas estas cosas que él adquirió. O versículo 17. En el 17. Pelo que aborreci a vida, pois me foi penosa a obra que se faz debaixo do céu. Sim, tudo é vaidade, é correr atrás do vento. Aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Veja que situação chegou este homem. Mira lo que llegó este hombre. E ele ficou tão aborrecido porque ele tinha tantas coisas. Él se aborreció tanto porque tenía Tudo que ele tanto. queria, ele poderia adquirir. Todo lo que él quería lo podía comprar. Aí no final da vida ele diz, vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Al final va a decir vanidad de vanidades, todo es vanidad. Essa palavra vaidade dá no sentido de que é como uma bolha de sabão. Este concepto de vanidad es como si fuera un jabón. É como uma criança que corre atrás de uma bolha. Es como un niño que corre detrás de una burbuja. E quando pega a bolha, ela some na mão dele. Y cuando va a tomar la burbuja se va bien. Assim são pessoas correndo atrás de coisas também. Es como lo mismo de las personas que corren tras los bienes. Por isso nós precisamos andarmos de acordo com o Mestre. Por eso que es necesario que andemos de acuerdo al E temos Maestro. o mesmo sentimento.
y tengamos el mismo e sentir, esvaziarmos a nós mesmos. despojarnos de nosotros mismos. Eu vou dar algum exemplo para você como você pode começar fazendo isso. Y yo voy a darle algunos consejos de cómo puede empezar a despojarse. É bem simples, se começa com pouco. En realidad es sencillo, empiece con Foi poco. algo que Deus colocou no meu coração. Fue algo que Dios puso en mi corazón. Mas claro que antes de você fazer, você vai pedir orientação do Senhor. Pero claro, si usted lo hace, tiene que pedir la orientación de Dios. Isso que eu vou passar fica como sugestão. Yo solo voy a dar esto como sugerencia. Principalmente se você tem dificuldade em desapegar das coisas. Principalmente si usted tiene dificultad para soltar las cosas. E também tem dificuldade de administrar. Y también tiene dificultades para administrar. Isso eu aprendi com a minha tataravó. Esto yo lo aprendí de mi tatarabuela. Uma vez por ano nós íamos na casa da minha tataravó. Una vez al año íbamos a la casa de la tatarabuela. E tinha um costume que virada de ano eles davam um dinheiro, uma moeda para as pessoas. Ellos tenían la costumbre de que al final del año le daban un dinero a las personas. Então a minha bisavó ela era pobre. Pero mi bisabuela era pobre. Ela morava num sítio, mas eles eram funcionários lá daquele sítio. Ella vivía en un lugar, pero en realidad trabajaba para ese lugar. Mas todas as vezes que nós íamos lá, os bisnetos dela, Y cada vez que todos los bisnietos íbamos para allá, ela sempre tinha uma latinha cheia de moedinha. ella siempre tenía un tarrito lleno de monedas. E aquelas moedinhas, quando chegavam os netinhos, ela dava para cada um. Y cuando llegamos los nietos, ella nos daba una monedita a cada uno. Este é um exemplo para nós. Este es un ejemplo para Então, nosotros. você tem algo guardado que não é mais seu. Usted tiene algo guardado que ya no es suyo. Então, recentemente assim, alguns anos atrás, o Senhor colocou no meu coração. Entonces hace poco, algunos años, el Señor puso en mi corazón De que eu deveria abrir uma conta no banco. que yo tendría que abrir una cuenta en el E banco que eu deveria fazer um depósito ali. y tendría que depositar dinero. E que aquele dinheiro, quando eu depositava lá, já não seria mais meu. Y que cuando yo ponía ese dinero ahí, ya no era más Ele mío. tinha um objetivo, aquele dinheiro, Y el objetivo de ese dinero que era para ajudar outras pessoas. era solo para ayudar a otros. Embora estava lá no meu nome. Incluso si todavía no tenía el nombre. E que eu depositava lá o dinheiro. Yo depositaba ahí el dinero. Mas aquele dinheiro era para o uso de outros e não meu. Pero ese dinero era para el uso de otros, no mío. E mesmo se eu tivesse dificuldade, eu não ia sacar aquele dinheiro para mim. Y si aún tuviera dificultades económicas, yo no iba a tocar ese Então dinero. eu tinha que aprender a administrar, sabendo que o dinheiro estava lá. Entonces yo tenía que aprender a administrar sabiendo que ese E dinero ele só pode ser usado para outras situações. solo podía ser usado en otras E situaciones não para mim. y no para mí. Então isso trata com o nosso coração. Entonces eso trata con nuestro corazón. Pode fazer como o Daniel disse ontem. O puede hacer como ayer Daniel nos decía. Você pode pôr dentro do envelope. Usted podría poner en sobrecitos E está ali no envelope. y ahí está el sobre. E você precisa ir no mercado fazer uma compra. Y usted tiene que ir al súper a comprar algo. Mas você não tem o dinheiro agora. Pero no tiene el dinero Porque en ese aquele momento. dinheiro que está ali não é mais seu. Porque ese dinero del sobre ya no es suyo. Você vai administrar de acordo com o que o Senhor colocar no teu coração. Usted administre de acuerdo a lo que el Señor Mas ponga en su não para corazón. você, para outros. Pero no para usted, para otros. Então faça isso. Entonces puede Que hacerlo. você vai ver como vai sendo trabalhado no nosso coração. Y usted se va a dar cuenta cómo su E vai corazón empieza a ser vai tratado. aprendendo a administrar. Y aprende a administrar. Então duas coisas nós aprendemos com isso. Entonces hay dos cosas que se pueden aprender de A eso. primeira coisa é que aquilo não pertence mais a mim. Lo primero es que ya no me pertenece. Mas você faz um propósito com você mesmo. Pero usted se pone un objetivo con usted mismo. De colocar de preferência um valor fixo. Que de preferencia coloque fijo lo mismo todo el tiempo. Pode ser 3.000 pesos, 5.000 pesos, 10.000 pesos todo mês. Puede ser 3, 5, 10 mil pesos, pero todos los meses. Mas não esquece, quando você colocar ali já não pertence a você. Pero no se olvide, una vez que lo puso, ya no es suyo. Então a primeira experiência é essa. Entonces, la primera sugerencia es E a esa. segunda experiência que aprendemos Y otra experiencia que yo aprendí é ouvir Deus. es oír a Dios. Dentro disso que o Senhor colocou no meu coração, Dentro de esto que el Señor colocó en mi corazón, havia montante, valor nessa conta. había un valor que quería en esa cuenta. Aí irmão estava em dificuldade. Y había un hermano en problema, Ele tinha problema na casa dele, que estava chovendo na casa dele. que la casa se goteaba. Porque a casa já estava velha, tudo, ele precisava reformar a casa. Entonces, porque la casa ya estaba vieja y había que remodelarla. E ele não tinha todo o dinheiro. Pero no tenía todo el dinero para eso. E aí, conversando com ele,
Y conversando los dos, E eu entendi do Senhor que eu devia repassar esse dinheiro para ele. yo entendí que el Señor me decía que tomara ese dinero y se lo pasara a Então, él. sem dificuldade nenhuma, peguei o dinheiro e repassei para ele. Entonces sin problema lo tomé y se lo pasé. Mas no caso desse irmão, Pero en el caso de ese hermano, ele tinha condições de pagar mensalmente. él tenía tenía la probabilidad de devolverme mensualmente ese dinero. Mas ele precisava de imediato um valor para consertar a sua casa. Pero él necesitaba el dinero en el momento para poder arreglar la casa. Se ele fosse guardar o dinheiro para consertar a sua casa, ia levar muito tempo. Si él hubiese esperado guardar mensualmente ese dinero, iba a tomar mucho tiempo para poder arreglar la casa. Aí eu entendi diante do Senhor que eu não ia dar o dinheiro para ele. Pero yo entendí que el dinero no se lo iba a regalar a él. Mas eu ia emprestar o dinheiro sem juros. Yo solamente iba a prestarle el dinero sin E intereses. dei-lhe a oportunidade dele decidir como ele queria pagar. Y le di la oportunidad a él de que él decida cómo pagar. E disse para ele que ele deveria pagar de acordo com a condição dele. Y yo le dije, bueno, págame de acuerdo a lo que puedas. Que ele não deveria se apertar para fazer esse pagamento. Pero él no debería, que él no deberia dejar de pagarme. Não. Não fazer algo que fosse prejudicar. Foi um pagamento que prejudicaria a vida diária dele. Sí, pero que lo que él me devolviera no debía perjudicarlo en su finanza. Então ele fez a proposta em pagar tanto por mês. Entonces él me propuso pagar tal cantidad por mes Que não ia prejudicá-lo em nada. y eso no lo iba a perjudicar en E nada. aí entramos em acordo, ele fez esse depósito. Entonces estuvimos de acuerdo Então en todo así. mês ele tem depositado. Y todos los meses me deposita. Aí deposita nesta conta que não é minha o dinheiro, Y lo deposita a esa cuenta que no es que mía, é para ajudar outros. que es para ayudar a otros. E aí passou um período. Y ahí pasó un tiempo Um irmão estava precisando de um carro. y un hermano estaba necesitando un auto. Ele não tinha o dinheiro total. Y él tampoco tenía todo el dinero. E ele também não podia me restituir. Pero esta vez no podía devolvérmelo. Mas eu sabia que ele precisava do carro. Pero yo sabía que necesitaba el auto. Então peguei aquele mesmo dinheiro que não é meu. Entonces tomé de nuevo ese Mas dinero que no es mío. é claro que antes consultei o Senhor. Evidentemente le consulté ante el Aí Señor. eu dei o dinheiro para ele. Y yo ahora se lo di a Então él. esse eu não emprestei. Esta vez no presté. Então o que nós fazemos? Entonces, ¿qué hacemos? Ouvimos Deus. Oímos a Dios. Agora tem casos que o Senhor diz que não é para dar. Ahora también hay otros casos que el Y Señor no dice es para no emprestar. dé y no preste. É porque é uma pessoa que administra muito mal. Porque es una persona que es mal E administradora. ele precisa então passar por uma certa dificuldade. Entonces esa persona necesita pasar por una Às vezes um dificultad, sofrimento a veces incluso sufrimiento, para poder administrar, aprender a administrar. para aprender a administrar. Então é isso que o Senhor tem falado com cada um de nós. Entonces esto es el que el Señor tiene que hablarnos a cada uno. Então nós precisamos sondar onde está o nosso coração. Entonces tenemos que darnos cuenta dónde está nuestro corazón. Então para encerrar, vamos ver Mateus capítulo 7, versículo 24. Entonces para ir cerrando vamos a ver Mateo 7:24. Mateus 7, 24. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Então lembra as duas parábolas que nós compartilhamos com vocês, Mateus 24 e Mateus 25. Entonces, recuerda las parábolas que habíamos compartido con usted, las dos, Mateo 24 y 25. Uma das características do servo é ser prudente. Una de las características del siervo es ser prudente. Então aqui o Senhor diz assim, quem é, pois, o servo prudente? Entonces aquí el Señor dice, ¿quién es un siervo prudente? Então todos aqueles que ouvem a palavra do Senhor e as praticam. Son todos aquellos que oyen la palabra del Señor y las ponen en práctica. E no versículo 25 diz as dificuldades que esse servo iria passar também. Y en el 25 cuenta las dificultades que iba a pasar este siervo. Não é porque nós somos cristãos que não passaremos dificuldade. No es porque somos cristianos que no vamos a pasar dificultades. E o versículo 25 diz, e caiu a chuva, transbordaram o rio, sopraram os ventos, ele era com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha.
Descendió la lluvia y vinieron los ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Então, as dificuldades que o mundo passa, o cristão também pode passar. Entonces, las cosas difíciles que pasa el mundo, nosotros como cristianos también podemos Então, pasarlas. quando existe uma inflação muito alta Cuando hay una alta inflación e o salário é baixo, y el sueldo es bajo, nós passamos como as outras passam. nosotros pasamos lo mismo que los otros. Mas aqui diz que a casa foi sustentada em cima de uma rocha. Pero dice aquí que la casa fue construida sobre una Então, roca. essa casa não vai cair. Entonces esa casa no cae. Mas o versículo 26. Pero en el 26 dice, E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Então o mundo todo está passando por uma certa dificuldade financeira. Ahora todo el mundo en general está pasando por alguna dificultad financiera. Então você vai perceber aqueles que estão na rocha e que não estão na rocha. Y ahora se va a dar cuenta quién está en la roca y quién no. Então aqueles que não estão na rocha há atritos familiares. Aquellos que no están en la roca empiezan con pleitos, con dificultades familiares. Então haverá atrito entre esposo e esposa, entre pais e filhos. Hay pelea entre esposo, esposa, padre e hijos, É porque não estão sustentados na rocha. porque no están firmes en la roca. Por que o Senhor permite essas coisas? ¿Y por qué permite el Señor Para de esto? fato sondar o nosso coração. Para que de hecho podamos ver lo que hay en nuestro corazón. Então eu pergunto para você, como é que está o seu coração? Entonces yo le pregunto, ¿cómo está su corazón? Se diminui toda a sua área financeira. Si toda su área financiera se viera disminuida, Se você perder tudo que você tem financeiramente, si usted perdiera todo lo que financieramente tiene, como é que vai estar o seu coração? ¿cómo queda su corazón? Como que você vai achar que os outros vão pensar de você? ¿Qué va a creer usted que piensan los demás de usted? Se você pensar assim, é que você está considerando em ter uma boa imagem diante das pessoas. Entonces, si usted empieza a pensar así, usted considera que tiene que tener una buena imagen delante de otros. E no momento que nós estamos passando, o inimigo usa o medo. Y cuando estamos pasando por problemas, el enemigo nos pone un miedo. E o medo de perder as coisas. El miedo de perder las cosas. Temos medo porque nos apegamos a essas coisas. ¿Y por qué tenemos miedo? Porque estamos apegados. E só podemos subir aos céus Y solo podemos subir al se cielo nós estivermos totalmente desapegados. si estamos totalmente É desapegados. como o trigo maduro que está sendo arrancado da terra. El trigo maduro está siendo arrancado de la Ele tierra. sai facilmente, Él sale fácilmente. mas o joio está grudado aqui na terra. Pero el verde está como pegado a la tierra. Vamos orar. Ore.